Noite, Eslão. Sem pescoço. Os caras ficam me zoando que comecei a treinar na academia e eu tô ficando sem pescoço. Tá. Eu vi lá que você começou com um grande muse. Grande muse. E adoradores de foguetes. Boa. Acompanho o Wesley há bastante tempo e graças a ele consegui mudar a visão que tinha sobre psicologia. Me fez cuidar da saúde mental. Você está mudando a psicologia do Brasil para ser vista como ciência e não só como psicanálise. Boa. Porque psicologia tem esse lance aí de não ser vista como ciência? Como que é? Bastante, cara. É? Pensa assim, ó. Como eu falei, existe uma briga dentro da psicologia. 85% dos profissionais da psicologia do Brasil provavelmente me odeiam. E uns Sério? 25% gostam de mim. Porque a psicologia tem uma rixa muito forte. E isso é fomentado quando você entra na faculdade. Porque você vê os professores nessa rixa. E aí você começa a entender, opa, tem dois times aqui. E aí você recém entrou, tá ingênuo, você quer um lado, você vai indo para um lado. E muitos professores são malandros. Eles romantizam a rixa para te pegar pro lado deles. Pra puxar, né? Exato. Porque, cara, vou falar um negócio aqui. Perdão aí os professores que estão assistindo. Mas professor é um bicho difícil, cara. Ah, é. Professor, você é professor, né? Complicado, Você sabe. tá doido. Professor é um bicho difícil de lidar, velho. É egóico, é um pedestal, é difícil de você... Cientista, né? É foda, Cientista cara. em si é... É foda, Quando velho. o cara é cientista da aula, é pior ainda. É pior ainda. É uma união, é um combo de Sabe problema. que o Sérgio é cientista e dá Eu aula, tô né? ligado, tá ligado? Mas é por isso que ele sabe, ele tá ligado. O ego é um negócio terrível de lidar desses caras. Cara, e aí você entra na faculdade, você é aluno lá de psicologia. Aí você começa a identificar, pô, mas tem uma rixa aqui, cara. Ele ali falou mal daquela outra, uma piadinha aqui, uma piadinha ali. Enfim, a psicologia ela é rachada no meio. Existem os subjetivistas, que são principalmente os psicanalistas, e existem os cognitivos comportamentais, que são os behavioristas, os neurocientistas, etc. Que é essa galera do Skinner aí, né? Não precisava ser assim, mas é. Não precisava ser porque as duas coisas não é que se complementam, mas uma surge da outra. Eu vou tentar explicar um pouquinho o contexto histórico para a galera. O Freud, que é conhecido como o pai da psicanálise, né? Popularmente, ele escreveu em 1870, 80 e alguma coisa, um artigo onde ele era um neurologista, né? E ele escreveu um artigo escrito, um projeto para uma psicologia científica, uma coisa assim, era o título do artigo dele. E ele escreveu um outro artigo antes do Santiago Ramon e Cajal. A galera acha que eu não gosto do Freud, eu adoro o Freud. Eu não gosto muito do fã-clube do Freud atual, mas o Freud eu adoro. O fandom dele. O Freud eu adoro. Porque como ele era um neurologista, ele tinha muito interesse pelo cérebro. E ele escreveu esses artigos, um para uma psicologia mais científica e um outro ele escreveu onde ele sugeriu aquilo que o Donald Hebb falou em 1949. E ele, uns 70 anos antes, já tinha sugerido. Ele falou, provavelmente a gente tem alguma coisa assim. Ele até desenhou uns esboços de umas células. Caramba. E elas devem funcionar mais ou menos assim. Ele deu até um tiro no escuro e passou muito perto. Então ele era um cara, ele era um cientista. Ele era muito preocupado com essa parte. Naquela época não tinha recurso nenhum, né? Eu digo que se o Freud fosse vivo hoje, ele provavelmente não seria um freudiano. O Freud, se ele tivesse vivo hoje, ele seria um neurocientista, cara, de ponta. Ele ia estar estudando em John Hopkins, olhando neuroimagem, porque ele tinha muita fome por entender o cérebro. Mas o lance, a briga que tem o quê? Da psicanálise com a neurociência? É isso? É mesmo. Uma tretinha. Tipo assim, não é todo mundo, mas existe uma... Aí tem umas pessoas que tentam unir as duas, que fazem umas neuropsicanálise, tentam unir as duas coisas. Mas a ideia da psicanálise, assim, ela foi muito útil. A psicanálise foi muito útil. Escreveu um monte de coisa sobre sexualidade, escreveu um monte de coisa sobre desenvolvimento. Só que até 1950, depois de 1950, ela colaborou muito pouco. E a psicanálise ela nunca se esforçou para ser uma ciência. E os próprios psicanalistas falam. Eles nunca fizeram grandes ensaios, eles nunca testaram. Hoje, se você for estudar muita coisa, as referências ainda dos livros do Freud, de 1900, 1902.
Porque a psicanálise é mais o quê? Clínica daí? É isso? Psicanálise é clínica. Entendi. Isso, existe um modelo de psicanálise. Basicamente, assim, o que o Freud quis dizer, bem grosso modo? Existe uma linha que separa o inconsciente do consciente. Existem determinados impulsos que algumas pessoas não conseguem lidar com esses impulsos. Isso muito a grosso modo, tá? Esses impulsos eles reprimem para o inconsciente e esses impulsos ficam lá no consciente trabalhando lá e acabam emergindo em forma de sintomas. Aí você vai lá, deita num divã, num consultório, você fica falando o que vem à sua cabeça e por livre associação, eventualmente você manifesta o que está lá no seu inconsciente e o analista pega aquilo e trabalha com você. Entendi. Tem um cara chamado Aaron Beck, que era psicanalista. Só para a galera entender, acho que é importante. Conterrâneos ao Freud, tinha o Santiago Ramón y Cajal, que é um cara só, parece dois, mas é um só. Santiago Ramón y Cajal, um espanhol, talvez o maior neurocientista da história, um cara que merece respeito e admiração de todos os estudantes de neurociência. Ele arquitetou vários neurônios, ele fez puta de um trabalho. E existiu o Camilo Golgi, o mesmo que descobriu o complexo de Golgi lá que a gente estuda na biologia. O Camilo Golgi, ele descobriu uma forma de colorar neurônios usando nitrato de prata. Então ele pegou uma fatia de cérebro, pingava nitrato de prata, olhava no microscópio e ele viu um neurônio colorido preto. O Camilo Golgi, ele falava que o nosso cérebro, isso em 1900, o nosso cérebro era composto por um único neurônio, uma grande rede de um único grande neurônio. E o Santiago Ramón y Cajal falava que não, que eram vários neurônios conectados por sinapses. O Santiago Ramón y Cajal provou que o Camilo Golgi estava errado usando a técnica dele. Entendi. Que ele desenvolveu. E eles dividiram um prêmio Nobel e reza a lenda que eles nunca conversaram, eles se odiavam. Caramba. Era uma disputa científica que rendeu um Nobel. Tá? Aí, por volta de 1940, começou a surgir um advento importante da genética, inclusive o Watson e o Crick sequenciaram lá, mostraram a dupla DNA, hélice de né? DNA em 1952. E aí começou a se entender que pessoas que de família compartilhavam eventualmente uns transtornos e começou-se a estudar a parte da genética dentro dos transtornos psiquiátricos. Enquanto isso, a psicanálise continuava na mesma história do Freud. Então ela parou de contribuir Entendi. depois do Freud. Muito E aí veio a pouco. tecnologia também, né? Aí O veio imaginamento aí veio o cérebro, essa coisa toda, né? imaginamento. Aí o Aaron Beck. Aí assim, em 1952, um cara chamado Hans Eysenck, ele escreveu uma meta-análise na época, olhando a eficácia das terapias freudianas ou não, ou outras derivadas da freudiana, para ver o que funcionava. Porque, cara, pensa, é uma escola relativamente nova, não se tinha muita opção, a terapia era uma coisa meio obscura ainda. E ele escreveu uma meta-análise para ver o que estava funcionando. E a conclusão da meta-análise foi: todas as terapias, freudianas ou não, são tão eficazes quanto a simples passagem do tempo numa intervenção com o paciente. Então você bota um grupo e deixa passar o tempo e outro você bota num tipo de terapia freudiana, as duas melhor igual. Tipo, o tempo cura. E cara, isso foi muito impactante para a comunidade na época, porque a psicologia ruiu. Como assim, velho? Não funciona? Então é balela. Uma disciplina inteira que a psicologia surgiu da filosofia, assim como grande parte das disciplinas, né? Surgiu da filosofia, se descolou, e quem teve uma importância muito forte nisso foi um cara chamado Wilhelm Wundt, que lá no laboratório da Alemanha ele começou uma escola de uma disciplina de psicologia experimental, e ele escreveu um texto, um livro, sendo muito corajoso, falando que a ideia dele era descolar a psicologia da filosofia. Ele queria um campo novo, uma disciplina nova. Aí ele fez os primeiros laboratórios de psicometria, de medição de tempo de reação e alguns protocolos experimentais que a gente usa até hoje no laboratório. Tipo, enxerga aquilo ali, quando vir um ponto você clica um botão. Ele que começou isso, para ver quanto tempo o cérebro demora para processar e emitir um comando. A neurociência, ela se